abordar um assunto que é muito importante. Tão certo é o ar para os seus pulmões, tão certo são as asas para um pássaro, tão certo é o combustível para um carro. Essa é a oração para um cristão. Oração é uma questão, subirá a falar isso, né? Que oração é uma questão de sobrevivência. Oração, sem oração não existe cristianismo, sem oração não existe cristão. Todo cristão de verdade ora. Se você não ora, temos um problema. Se você não se relaciona com o Senhor, a resposta é que você está se tornando conforme este mundo é. E Paulo em Romanos 12 ele reforça: não vos amoldeis, tomeis forma deste século, mas transformar pelo quê? Eu quero pregar para você que está em casa também pode comentar e depois a gente lê alguns comentários. Renovai pela renovação, transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Então o que nós precisamos entender? É que nós precisamos voltar a algum lugar. Se você não ora, você está numa situação de emergência aqui nessa noite. Porque a oração deve fazer parte da vida do cristão. Porque a oração é o principal método de relacionamento que nós temos com Deus. Porque é na oração que nós temos direção. É na oração que nós temos revelação. É na oração que nós temos transformação. O Lucas falou ali. Por que oração é importante? Porque a oração ela nos transforma a imagem de Cristo. Porque quanto mais eu me relacionar com quem Ele é, mais as suas características vão fazer parte de quem eu sou. Eu quero que você abra comigo um texto em Jeremias, profeta Jeremias. Nós vamos ler Jeremias 33. Da nossa escola, contemplar e meditar, foi um tempo muito precioso. Deus falou muito com o nosso coração. Nós gravamos em áudio essa escola. Depois nós vamos divulgar através das nossas plataformas e dos nossos grupos. Aleluia. É o capítulo 33. Nós vamos ler o versículo de número 3. Vamos lá. Clama a mim. Clamar a quem? A Deus. E eu responder-te-ei. Então nós precisamos entender algo aqui. Toda oração nos gera uma resposta. O profeta está falando: clama a mim e responder-te-ei, e lhe anunciarei coisas grandes e ocultas que você não conhece. Oração fala do quão profundo nós vamos numa relação com Deus, até que nós venhamos conhecê-lo por completo. A grande questão aqui que Jeremias está indagando é que para nós conhecermos, para nós termos a resposta do Senhor, nós precisamos orar. Todo cristão precisa ter uma vida de oração. Eu preguei um seminário tempo atrás, Caleb fez aqui na igreja, e a pregação foi: não existe homem de missão
sem antes esse homem ser um homem de oração. Tudo que nós fazemos aí fora, tudo que nós proclamamos, a quem pregamos, só produz resultado quando nós somos um homem de oração. E o que eu concluo aqui é que nada você adianta você fazer várias coisas para Deus se você não se relaciona com quem Ele é. E a oração é o principal método de relacionamento que nós temos com Deus, com a sua vontade e com o seu propósito. Quando você ora com o Senhor, você se conecta na eternidade, logo você tem uma relação com Deus, e logo tendo essa relação, você vai passar a conhecer a Deus. Nós falamos, o conhecimento não é uma informação que você tem a respeito de uma pessoa. Você pode ter lá seguidores no seu Instagram, você pode ver a vida de uma pessoa no Instagram, porque o que ela coloca ali? Algumas informações. Então tem alguém famoso lá que passa o que está fazendo, o que está comendo. Você sabe o que essa pessoa está fazendo, você sabe o que essa pessoa está comendo. Mas o saber não é traduzido em relação, em conhecimento. Sabe por quê? Porque aquilo que ela está fazendo, beleza, ela está fazendo, mas você nunca teve um encontro real com aquela pessoa. Você pode ter um famoso que você gosta, você nunca abraçou ele, você nunca apertou a mão dele. Isso está falando que você não conhece essa pessoa. E por que você não conhece? Porque você não teve relação, porque você não teve intimidade, porque você não buscou. Então o que nós precisamos entender aqui? Que o método de nós nos relacionarmos com Deus e de conhecermos a Deus se chama oração. Quando nós fazemos uma linha do tempo da Bíblia, nós vemos várias atuações de Deus na terra por intermédio da oração. Nós percebemos em Abraão, quando ele começa a interceder por Ló. Quem lembra dessa história? Ló estava em Sodoma e Gomorra, uma cidade de promiscuidade que estava prestes a ser destruída por Deus. Mas nós percebemos a oração de Abraão por Ló. E Abraão começa a se houver 5 justos, o justo, o Senhor não vai destruir. Aí Deus destrói aquela cidade. Você lembra a história? Ele livra Abraão, a Ló, ele livra a sua família. O que acontece com a sua mulher? Ela olha para trás porque Sodoma e Gomorra ainda estava dentro dela. Ela vira uma estátua de sal. Mas nós percebemos que pela oração de Abraão, Ló foi salvo. Nós percebemos uma história também de Jacó no Val de Jaboque. E Jacó, ele já tinha 91 anos. Nesse tempo, imagina, 91 anos. E ele tem uma experiência real com o anjo. Ele tem uma experiência real com o próprio Jesus naquela ocasião, onde ele começa a orar ao Senhor e começa a clamar aquele anjo: você não pode sair daqui, você não pode ir embora até que você me abençoe. E o que acontece? Ele começa a lutar com aquele anjo, até que aquele anjo, ele pega a coxa daquele anjo, até que aquele anjo abençoe ele. E nós percebemos que a partir daí, Jacó tem a sua identidade transformada. Ele passa de enganador Jacó a se chamar como? Israel. Então, como eu posso ser transformado em minha intimidade? Através. Nós percebemos Ana. Quem lembra da história de Ana, Samuel? Você lembra? Ana era aquela estéril que não poderia ter filhos. Ela tinha uma rival, que era esposa também, Penina. E Penina, ela gerava alguns conflitos ali com Ana, mas Ana toma uma decisão e ela vai diante do templo orar ao Senhor, até que o Senhor desse um filho a ela, e esse filho ela entregasse ele para ser um homem consagrado, totalmente consagrado, um homem totalmente consagrado ao Senhor. E o que acontece? Através da oração de Ana, do clamor de Ana, lembra quando ele estava orando no templo? Eli, que era o sacerdote da época, olha para ela e: você está bêbada, você está maluca, mulher, como é que você vem aí? Você está louca, o que você está orando? O sacerdócio que não entendeu o que é uma oração extravagante.
Porque nós temos Ana clamando, e Deus, através da oração de Ana, levanta um dos maiores homens daquela geração, Samuel. Samuel era profeta, juiz e o cara era 3 em 1. Como ele vem? Através da oração de Ana. Então, grandes homens são levantados a partir do lugar de oração. E a nossa série está falando sobre isso. Sem oração não há força. O nome da nossa série é No Pray, No Gain. Sem força, sem oração, sem força. Sem oração, sem ganho. Porque não há vida para o cristão sem esse cristão ter uma vida de oração. Nós precisamos entender isso. Tem algumas frases que eu vou falando com vocês. C.S. Lewis declara: as orações não mudam Deus, mas as orações mudam a mim mesmo. Então a oração é um princípio de eu ser transformado conforme a imagem de Jesus. Tem uma frase que eu disse hoje pela manhã do Robert Wall, que ele fala: oração é um instrumento poderoso não para fazer que a vontade do homem seja feita no céu, mas sim para que a vontade de Deus seja feita na terra. Então você pode clamar pela força mais poderosa do universo e essa vir como uma intervenção sobre a terra. Como aconteceu semana passada? Quem estava aí semana passada? Nós oramos, nós fizemos um momento que nós levantamos o clamor por este bairro que estava ocorrendo muitos desafios, muita violência, muitas mortes durante esse bairro. Então na semana passada, antes de nós fazermos aquele período de oração, já teve mais de 6 mortes aqui no bairro. Então estava bem complicado, você sabe como é que estava aqui, né? Pelas notícias. E a grande questão é que uma igreja se levantou em oração. Nós nos levantamos aqui em oração e nós clamamos: não vai ter mais violência, não vai ter mais morte. Sabe quantas mortes teve essa semana? Nenhuma. Nós falamos, os traficantes vão vir chorando e vão se derramar arrependidos diante do altar de Deus. O que é isso, Mateus? É o poder da oração. Oração move os céus e traz a realidade dos céus para a terra. Nós fomos feitos para estar diante de Deus. O que é estar diante de Deus? É olhar para Ele, é falar com Ele, é se relacionar com Ele e trazer a vontade de Deus para afetar a terra. Diga assim: eu nasci para ser um homem de oração. Quero ler alguns princípios com vocês. Charles Spurgeon declara: sempre quando Deus quer fazer algo na terra, Ele convoca um homem para orar. Então sempre que Deus quer fazer, tem uma ideia, Ele quer fazer algo na terra, Ele quer mandar avivamento sobre a terra, Ele chama, Ele convoca um homem para fazer essa oração. Vamos para a história um pouquinho, que eu gosto de história. Nós temos no século XVIII, alguns homens que foram levantados, que trouxeram um avivamento para a Europa. Nós percebemos que o liberalismo e o iluminismo e o racionalismo estavam trazendo a ideia de que Deus não existiria mais. Tudo que não pode ser provado cientificamente ou visivelmente é considerado fake, é considerado que não existe. Então se levantou aí um período de negação do próprio Deus, e o homem começou a ser um ser iluminado. Eu não sou iluminado por Deus, eu sou iluminado por mim mesmo. Eu tenho a capacidade de gerar luz, eu tenho as minhas ideias, as minhas filosofias são capazes de mudar o mundo. E nós percebemos algumas ideias do iluminismo entrando para dentro da igreja.
Então os sermões naquela época, Elias, eram sermões mortos. Os púlpitos, eles estavam invadidos pelo liberalismo teológico. As igrejas estavam vazias, as cátedras, os templos estavam frios. Porém, na Inglaterra, na Universidade de Oxford, em 31 de dezembro de 1736, Deus levanta 3 homens. Sabe por quê? Porque Deus queria fazer algo na terra. E sempre quando Ele quer fazer algo na terra, Ele convoca, seja 1, seja 2, seja 3 homens para fazer. E Deus levanta 3 homens que começam uma oração. Começam numa universidade, a Universidade de Oxford. E nessa universidade começam a clamar pelo Senhor. Libere o seu fogo sobre nós. Libere avivamento sobre nós. Libere a sua presença sobre nós. A partir do lugar de oração, Deus mandou avivamento na Inglaterra. Mais de 160.000 almas foram alcançadas por 3 homens que entenderam a oração e entenderam que precisavam se colocar em chamas para fazer uma geração queimar. 3 homens, uma nação inteira foi sacudida. Onde começou isso? Lugar de oração. Sempre quando Deus quer fazer algo na história, em 1723, um pouquinho antes, em Hurt, Deus levanta um grupo chamado Moravos. Eles eram uma cidade de Hurt, na Alemanha, e tinha uma comunidade que era a comunidade moraviana, eram poucas pessoas. E de repente o Senhor, que era o chefe daquela região, ele tem uma visão de um cordeiro num quadro ensanguentado. E a partir daquela visão, eles começam mais de 100 anos, estima-se que 125 anos, sem parar dia e noite. Eles começam um movimento de oração. Aquela comunidade que tinha 260 membros, não tinha muita gente não, naquela região, começam a se engajar e orar ao Senhor dia e noite. O que acontece depois desse período? Jovens foram levantados, jovens moravianos foram levantados e tocados com o Senhor, com compaixão pelos perdidos, para aqueles que precisavam ouvir o Evangelho. Tais jovens decidem se vender como escravos para ir evangelizar aqueles que eram escravos do marido. Estima-se que depois daí mais de 600 moravianos foram enviados para os mais diversos lugares, na primeira onda missionária que houve, a partir de um movimento de oração. O que eu quero levar você a entender é que oração, ela muda cenários. A oração pode ir muito dos seus efeitos. Quando nós clamamos, nós temos uma resposta daquilo que Deus quer fazer na terra. Então o que eu preciso reforçar para vocês? É que nós precisamos nos tornar pessoas de oração. E oração tem a ver com uma espontaneidade, com uma relação, tem a ver com sentimento. Então não é orar vãs reflexões, mas é entender, Senhor, o que você está sentindo. Eu quero ser uma resposta àquilo que o seu coração sente. Isso é oração, eu quero me relacionar, eu quero entender a sua vontade, eu quero viver os seus planos. Oração está relacionado a essa espontaneidade, a essa relação. Oração tem a responsabilidade de desenvolver em nós o que? A ideia dos céus. Então, quando nós entendemos oração, você vai parar de ser um crente frio. Nós precisamos entender por que você cai no pecado ainda, cara. Por que você oscila na fé?
Sabe por quê? Eu vou te contar isso para você agora. Porque você não é um homem de oração. Se você for um cara de oração e orar pelo menos 1 hora por dia, eu duvido você ser um cara iníquo. Eu duvido você ser um cara de pecado. Por que você peca? Porque você está ausente. Os seus olhos não estão fixos no Senhor. O que fez Eva pecar no Éden? Eva tira os seus olhos do Senhor, tira os seus olhos, a sua relação do Senhor e coloca os seus olhos nos frutos, no fruto. Eva cai no Éden no pecado. Por que você peca? Porque você tira os olhos do Senhor. Por que você tira os olhos do Senhor? Porque você não ora. Então nós precisamos ser homens e mulheres de oração. Eu quero lançar alguns princípios para vocês gravarem no coração. A oração é uma necessidade de todo o cristão. Jesus ele ensina a primeira oração, que é a oração de Mateus 6. Qual a oração de Mateus 6? É a oração do Pai Nosso. Nós temos alguns exemplos de oração que Jesus teve. Nós temos essa primeira oração, que é a oração modelo. Sabe o Pai Nosso do dia? É importante orar o Pai Nosso do dia, porque é a oração de Jesus. Você não está orando simplesmente uma reza, você está orando a oração do próprio Filho de Deus. Você já imaginou isso? Então existem alguns tipos de oração que Jesus faz. Tem a oração modelo, Mateus 6. Tem a oração agora sacerdotal, que é a oração que Deus Pai fala com Deus Filho e tem essa relação. Essa oração está em João 17. E essa oração é uma das mais poderosas. É a oração que afeta fortemente a minha vida. Tem a oração de Jesus quando Jesus se batiza. Lembra lá quando João batiza Jesus? Nós temos os céus abertos, nós temos o Espírito com uma pomba. Essa é uma das únicas cenas na Bíblia que aparece a Trindade juntas. Aparece Jesus como um homem, aparece o Espírito como uma pomba e aparece Deus com uma voz. Essa é uma das maiores cenas da Bíblia, porque essa cena aparece a Trindade e ouve aquela voz: este é o meu Filho amado em quem eu tenho prazer. Porque ele tem prazer em Jesus, porque Jesus era um homem de oração. Quando Jesus se batiza, para onde ele vai depois? Para o deserto. O que ele vai fazer no deserto? Ele vai orar. Porque todo o ministério de Deus precisava começar num lugar. Qual lugar? Jesus ele começa o ministério. Jesus não vai, já começa entregando para todo mundo. Vamos lá, vamos batizar, vamos fazer milagre, vamos acontecer. Não, Jesus entendeu, eu preciso entender aquilo que meu Pai quer, e para entender aquilo que meu Pai quer, eu preciso conhecer através da oração, da relação. Então você precisa entender o que Deus quer. Por que você vive a sua vida medíocre sempre? Porque você ainda não entendeu aquilo que Deus quer. E por que você não entendeu aquilo que Deus quer? Porque você não está disposto a renunciar ao que você é. Não tem como viver uma vida adulta, não há como ser um agente adulto, não há como ser de Deus, ser do mundo. Jesus ele especifica isso na sua palavra. Não há como agradar dois senhores. Ou você é dele ou você não é. Ou você vive a vontade dele ou você vive a sua. O grande problema na nossa geração, ela bater cabeça e está perdida, é porque a geração não conheceu a vontade de Deus. E por que a geração não conheceu a vontade de Deus? Porque é uma geração que não ora. Nós não oramos o suficiente. Eu olho para a minha vida de oração, eu choro. Eu oro muito pouco, cara. Eu oro muito pouco. Eu me gasto muito pouco nisso. E esse é o nosso principal chamado. E hoje nós fazendo casa de oração aqui, nossa, parece que abriu uma nova dimensão, assim, e parece que Deus nos levou lá para dentro, para nós entender a importância. Jesus, lá em Mateus, ele está chegando em Jerusalém novamente, uma entrada triunfal,
ele vem no jumentinho montado, aquele povo gritando, Hosana, bendito aquele que vem no nome do Senhor. Jesus chega naquela cidade, ele vai até o templo. O que está acontecendo no templo? Comércio. Homens estão comprando e vendendo diante da casa de Deus. Essa é uma cena que nós vemos Jesus irritado, cara. Imagina, você imaginou Jesus, o manso e humilde, e agora ele está irritado. E por que ele está irritado? Porque um zelo pela casa do Senhor consumiu ele. O que Jesus faz? Começa a virar todas aquelas mesas, a libertar todos os pássaros. E Jesus, ele diz a identidade da casa dele. Ele fala: a minha casa não será covil de ladrões, a minha casa não será comércio, a minha casa será chamada casa de oração. Jesus, ele coloca a identidade da igreja. Qual é a identidade da igreja? Ser uma casa de oração. Então, a oração é uma necessidade de todo o cristão. João 14:13 fala: eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado. O que vocês pedirem em meu nome, eu farei. Segundo ponto é: oração gera o conhecimento da vontade do Pai. Aqui nós temos essa passagem: invoca, clama, eu vou te responder. O que Jesus vai responder? O que você quer? Não, o que Ele deseja. E qual o desejo de Deus? É te levantar na terra para que você venha trazer a cultura, a ideia dos céus para afetar o lugar onde você estiver. Nós precisamos entender isso. É assim que a nossa vida vai ser transformada, quando nós entendermos que nós estamos no mundo, mas nós não somos o mundo. Nós estamos nessa terra, mas a nossa vida não pode ser conforme essa terra. Se você está no mundo e você vive conforme o mundo, qual a imagem que você está reproduzindo? Você está reproduzindo a imagem do espírito dessa era. Mas agora, quando você está neste mundo e você vive a vontade de Deus, qual a imagem que você está reproduzindo? A imagem do próprio Cristo. E como eu posso reproduzir a imagem de Deus? E na relação. E como eu posso ter relação? Na oração. Por isso nós precisamos ter uma vida de oração. Jesus, ele clama em Mateus 6: seja feita a sua vontade. Aonde? Na terra como é no céu. Mas como Deus vai fazer a vontade dele na terra como é no céu? Ele vai mandar Abdinael lá e fazer a obra para ele, tudo, converter todo mundo, converter os judeus, aí ele resolveu o problema. Jesus podia muito bem, vou mandar Davi para a terra. Ele vai lá se autoproclamar com Davi, vai canjeiro, vai falar que ama a minha presença e tudo. Todo mundo vai se converter, porque vai ver: uau, que figura é essa aqui? Não. Ai, Deus existe. Pô, Davi aqui, cara, aquele que encontrou as emoções de Deus. Nossa, Deus existe, né? Davi existe, pô, forte. Todo mundo converte, fácil. Deus não vai fazer isso. Deus não vai mandar um anjo descer do céu. Deus não vai mandar um herói da fé descer do céu. Deus escolheu você. Para que a vontade de Deus seja feita na terra, Deus precisa levantar homens que respondam aos céus. Aleluia. Nós somos homens que respondem aos céus quando nós estamos no lugar de oração. Porque daí você entende o que Deus deseja. Para você entender, você precisa relacionar, viver, escutar. Como você escuta no lugar de oração. O grande problema é que as coisas desse século têm cegado essa geração, têm roubado o tempo dessa geração. Uma geração de oração só vai ser levantada onde? No lugar de disciplina. Lugar de disciplina quer dizer: eu vou abrir mão mesmo, eu vou largar isso para ter Ele, eu vou abrir mão dessa coisa. Não se trata de abandonar pecado, se trata apenas de também abandonar coisas lícitas para ter Ele. Se trata de você abrir mão do seu conforto, do seu comodismo. Nós cantamos aqui o voto que Davi fez.
O voto de Davi não era um voto lá, vou abandonar o pecado. Não, Davi está falando, eu não vou entrar na casa que eu moro. É pecado entrar na casa que você mora? Não, mas Davi está falando, eu não quero voltar para casa mais. Eu não quero dar sono aos meus olhos, eu não quero dormir. Eu não quero reclinar mais minha cabeça no travesseiro. Até que Yeshua venha morar na terra de novo. Nós queremos Yahweh na terra de novo. Nós precisamos abandonar as coisas dessa era. Nós precisamos abrir mão de coisas dessa era. Se você gosta de dormir, dorme menos, porque Deus quer te encontrar talvez de madrugada. Se você gosta de fazer algo ali, deixa de fazer isso, porque Deus naquele tempo está te chamando, porque Ele quer te encontrar, Ele quer se revelar a você. Então o que nós precisamos entender? Se nós não estamos dispostos a abrir mão, nós nunca vamos ter nada de Deus. Porque Deus, Ele chama pessoas que estão dispostas a abrir mão de tudo. Quem são os discípulos? Discípulos são aqueles que pescavam, estavam com ar, tinham seus afazeres. O que eles fazem? Abrem mão. Largam tudo para quê? Para seguir Jesus. Pedro abre mão lá do seu sustento, ele abre mão da pescaria, dos seus recursos, do seu sustento. Pedro, Tiago, João, porque eles têm um encontro com o Senhor, eles abrem mão de tudo, porque encontraram Ele. Como eu vou me tornar discípulo? Quando eu abrir mão de algumas coisas. Eu preciso abrir mão. O evangelho do reino é o evangelho de abrir mão. Não é o evangelho que fala, já você vai conquistar tudo vai sobre ti agora, todo dinheiro, todo carro, todo apartamento, agora receba. Isso é o grande problema da graça barata. Dietrich Bonhoeffer fala no seu livro Custo do Discipulado, que a graça barata fala que você não tem que dar nada. A graça barata fala, não, Deus vai te abençoar. Essa barata fala, não, vive aí como é que você está, só vai na igreja lá, tem uma comunhão com seus irmãos. É a vida da maioria dos cristãos que estão na igreja. Os cristãos que estão na igreja. É uma rotina. Tudo que você vive com o Senhor é uma rotina. Você não pode sábado. Uma rotina. Acostumou, virou normal. Não é nada diferente. Sabe por quê? Porque ainda você não entendeu o Evangelho do Reino. Você precisa entender o Evangelho do Reino. O Evangelho do Reino tem que cair numa explosão dentro de você. O Evangelho do Reino vai te levar a ter um encontro com o Rei desse reino. Então, para ter esse encontro, o que você precisa fazer? Abrir mão. Nós precisamos abrir mão. Oração gera o conhecimento da vontade do Pai. Quando nós conhecemos o Pai tem a vontade, eu deixo de viver minha vontade para conhecer e viver a vontade do Pai. Nós fizemos essa série aqui, João 5,17. Meu Pai trabalha até agora. E eu também trabalho. Eu trabalho com o quê? Com o que eu quero? Não, eu trabalho daquilo que o Pai está fazendo. Então nós precisamos entender que a oração gera o conhecimento da vontade do Pai. A oração chega aos céus. Eu quero ler Apocalipse com você. Vamos a Apocalipse. Apocalipse não é um livro que trata apenas de finais dos tempos ou coisas que estão por vir, mas Apocalipse é um dos livros mais majestosos da Bíblia, porque trata a revelação de quem é Jesus. Se você quer saber de aspectos da beleza de Deus, se você quer saber de aspectos da beleza de Jesus, o Cordeiro de Deus, você precisa ler o livro de Apocalipse. Vamos ler Apocalipse 5. Nós precisamos entender algo aqui nessa noite. Eu falei isso pela manhã. A nossa oração chega diante do trono de Deus. Uau! Você está na terra, você pode estar no busão, você pode estar em qualquer lugar. Se você naquele lugar começar a orar, você precisa identificar isso. Olha o que acontece. Vamos ler 5:8. E quando ele pegou o livro, os 4 seres viventes, 24 anciões, prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa
e taça. Foi o treinamento de hoje, né? Harpa. O que é harpa? Quem tem treinamento aí? Adoração. E o que é as taças? Isso aí. Vamos treinar. Harpas e taças de ouro cheios de incenso. E o que é esse incenso? São as orações dos santos. A sua oração está dentro de uma taça de ouro que está lá no trono de Deus. Você imaginou? A sua oração, ela passa do primeiro céu, que é o céu que nós vemos, ela passa do céu para o céu das constelações, das galáxias, das estrelas. Ela chega no terceiro céu, a terceira dimensão, e ela entra lá no trono de Deus, onde Deus está sentado. E lá existe 24 anciões e anjos que estão fazendo isso aqui, ó. O Chagas orou, eles estão. O Chagas está orando na terra. Eles estão ouvindo lá no céu. Ó. Eles enchem as taças. E as taças são um incenso diante do Senhor. Então quando você ora na sua casa, você pode achar, ninguém está ouvindo. Deus não está ouvindo. A palavra própria está dizendo, a oração dos santos, ela chega diante do trono de Deus. Uau. Quando você orar, não pense somente numa oração simples que você está fazendo. Pense numa oração que está chegando diante de Deus, lá no trono, né? Alto, tão alto, profundo, diante do trono lá os anjos estão recolhendo a oração. O Charles está orando, o Roger está orando. Estão enchendo as taças. O que são as taças? São os juízos de Deus. Então quando você ora, e mais uma função na oração é apressar o dia do Senhor. Nós falamos isso pela manhã. A oração, ela nos transforma em imagem de Deus, ela apressa o dia do Senhor e ela faz que a vontade de Deus seja feita na terra. Nós falamos sobre essas três dinâmicas. Presta atenção aqui. Nós falamos sobre três dinâmicas. A oração nos transforma, grave isso, nos transforma a imagem de Jesus, apressa o dia do Senhor e faz que a vontade de Deus seja feita na terra. É isso, oração. E a nossa oração, ela chega aos céus. Terceiro ponto, a oração deve ser um processo contínuo na nossa vida. 1 Tessalonicenses 5,17 fala: orai sem cessar. O que Paulo está dizendo aqui? É que nós não devemos parar de orar. Paulo falava: a mim, menor dos santos, foi-me dada a graça de descobrir as insondáveis riquezas dos mistérios de Deus. Aí Paulo conta um segredo. Mas como Paulo acessou os segredos de Deus, os mistérios de Deus, a vontade de Deus? Sabe o que Paulo falava? Eu oro mais do que todos vocês. O que é oração? É descobrir os mistérios de Deus para a nossa vida, é descobrir a vontade de Deus. Como eu posso estar aqui, como eu posso estar evangelizando, como eu posso estar fazendo? Você não pode fazer nada sem antes orar. Você não pode se mover, você não pode respirar. Como eu falei aqui, assim como a respiração é para o cristão, se você acabar de respirar agora, você cai duro no chão e morre. Porque o que movimenta aí seus órgãos vitais, seu corpo? O ar você vê? Estou vendo o ar está bem aqui, ó. Não. Assim mesmo como Deus. Você não está vendo fisicamente. Mas Ele está. Sabe por quê? Porque Ele está aqui em corações. Assim como o ar que nos dá substância, nos dá vida, assim é a oração. Se você não for um homem de oração, você morre, cara. Você fica frio, você peca, você erra, você falha. Eu estou te dando um segredo hoje, talvez, da sua vida. Por que você Mateus, eu não consigo avançar, parece que a minha vida parou, parece que a minha vida estagnou, não está nada, não está rolando, não estou conseguindo mais, não estou conseguindo mais permanecer. Sabe por que você não está conseguindo nada disso? Porque você não ora. Você precisa voltar a ter uma vida de oração.
A oração é um meio de nos relacionarmos com Deus. Filipenses 4:6 diz: não deixem ansiosos coisa alguma, antes tudo sejam conhecidos diante de Deus, com súplicas e ações de graça. Então a nossa oração é o método de relacionamento que nós temos com Deus, porque Jesus teve uma vida pura e reta, porque ele se relacionava com seu pai e ele fazia tudo aquilo que o seu pai fazia. Jesus falava: minha comida, minha bebida, não é fazer minha vontade, não está nesse mundo. A minha comida, minha bebida, a minha subsistência está em fazer a vontade daquele que me criou. O que eu preciso entender é que eu não nasci para viver a minha vida. Como assim, Mateus? Então tem que morrer. Você precisa entender que você nasceu para viver a vida de Deus através de você. Se você viver a sua vida, você será um inútil. Porque o que a sua vida quer? É ter vida boa. É ficar descansando. Quem gosta de acordar cedo, segunda-feira, para ir para a aula, para trabalhar? Quem gosta? Porque o que você quer é para dormir, para relaxar, sabe? Agora inverno chegando, tá tapado, entendeu? Por que isso? E o que isso tem gerado na nossa oração? Comodismo. Eu falei semana passada, comodismo é um dos principais perigos da nossa geração. Porque tudo que é cômodo, tudo que é rotineiro, inibe de nós acessarmos lugares profundos em Deus. Aí você vem para a igreja: tá bom, com Deus, tá bom, eu vou na igreja, eu e minhas irmãs, eu dou uma chapadinha de canto, no curso, levanto minhas mãos, faço isso aqui, beleza. Tá beleza? Não tá beleza. Sabe por quê? Porque daí você vai viver de sábados, você vai viver de domingos. Você nunca vai ter uma busca profunda, e se você não vai ter uma busca profunda, você não vai ter a sua vida transformada. Se você não vai ter a sua vida transformada, os seus dias serão maus, porque você viverá a sua própria vida. Então, sabe de uma coisa? Como disse o pastor Jack, nós precisamos parar de ser bosta. Nós precisamos parar de viver uma vida de bosta. Nós precisamos crescer. Nós precisamos nos desenvolver. Nós precisamos avançar. E Mateus, como é que eu posso avançar? Mateus, eu estou dando segredo. Você precisa ter uma vida de oração. Você precisa se gastar em conhecer a vontade de Deus, aquilo que Deus quer, o que Deus está sentindo. E a palavra do Senhor diz lá em Romanos 8 que nós não sabemos orar corretamente. Nós não sabemos orar por nós mesmos. Mas tem o que? O Espírito nos ajuda, intercede por nós. A palavra do Senhor diz que Jesus está no céu. E o que Jesus está fazendo toda a eternidade lá no céu? O que está fazendo? O que é interceder? Estar entre. E o que estar entre é orar. Jesus está agora, nesse exato momento, fazendo algo. Ele está orando. Por que você ainda está parado? Jesus agora no céu para cá. Senhor, aqueles que o Senhor me deu, eles não se percam, mas eles vejam-me agora. O Senhor está orando isso. O Senhor está no céu orando. E nós queremos viver a nossa vida. Nós precisamos parar de ser negligentes. E nós precisamos acordar para aquilo que Deus nos chamou. E Deus nos chamou para quê, Mateus? Para ter uma vida de relacionamento com Ele. Para que através do relacionamento a imagem dele possa ser refletida através de mim. E como eu vou ter uma vida de relacionamento? Através de uma vida de oração. Oração está relacionado a uma profundidade relacional que eu tenho da vontade de Deus, para que essa vontade possa ser reproduzida em mim e para que as
ser tocadas por essa presença. Nós precisamos urgentemente mudar isso. Eu quero ler uma frase para nós encerrar. Diz assim: a maior preocupação do diabo. Então o diabo ele tem uma preocupação. Qual é a preocupação? É afastar os cristãos da oração. Ele não teme os estudos. O diabo não teme nem o trabalho, nem religião. O diabo não tem medo da religião. O diabo não tem medo de você estar na igreja. O diabo não está nem aí se você está na igreja. Porque ele sabe que estar na igreja não está relacionado ao viver. Era para estar, mas não está. Porque você pode estar na igreja e não vai viver sempre. Então o problema não é isso. Nem o trabalho, nem a religião daqueles que não oram. Ele ri da sua labuta, ele zomba da sua sabedoria, mas ele treme quando você ora. Ele treme quando você ora. Agostinho de Hipona falava que a oração é quando nós unimos a nossa sede à sede de Deus. Quando nós unimos o desejo de Deus e nós somos uma resposta ao desejo de Deus. Como eu posso ser uma resposta ao desejo de Deus a essa geração? Através do lugar de oração. Sem oração, sem força. Sansão, quando havia cortado seus cabelos, ele havia perdido o quê? A sua força. Ele estava diante de 2 pilares naquele templo, e lá estavam os filisteus inimigos rindo diante de Sansão. Mas no exato momento a palavra diz que Sansão se lembrou do Senhor e começou a orar, e nesse momento ele começou a orar, o que começou a acontecer? Os cabelos de Sansão começaram a crescer, a sua força voltou. E no dia da sua morte ele matou mais gente do que matou em toda a sua vida. Você sabe que Sansão matou muita gente. E Sansão cumpriu o propósito ou não cumpriu? Cumpriu, sabe por quê? No último instante da sua vida ele se lembrou. E no último instante que ele se lembrou, ele orou. Eliseu tinha uma afronta de um povo inimigo que queria saber como o rei de Israel, Acabe, está sabendo das informações, está sabendo que eu quero atacar eles. Nós devemos ter, 2 Reis 6 fala isso, nós devemos ter um caguete entre nós que deve estar falando nossa ideia para ele. Aí o cara fala, não, eles têm um profeta que revela tudo que nós vamos fazer, eles sabem tudo que nós vamos fazer, porque Deus havia levantado Eliseu. Então aquele rei trama, vamos matar esse tal de Eliseu aí. Ele convoca os seus soldados e foram atrás de Eliseu. E quando eles foram atrás de Eliseu, um jovem que andava com Eliseu, correndo, temeroso, falou, eles estão vindo atrás da gente, olha o exército deles são numerosos demais, o que há de acontecer conosco? Eles vão nos matar. Eliseu fala para ele, maior é aquele que está conosco do que aquele que está com eles. E Eliseu ora, e Eliseu fala, Senhor, abre os olhos do moço. Aquele homem olha e vê um grande exército com cavaleiros, cavalos dos seus cavaleiros de fogo. E aquele grande exército extermina com aquele povo inimigo, cega aquele povo. Deus cega aquele povo. E Deus dá a vitória sobre aquele povo. Através de uma oração, abre os olhos do moço. Todas as histórias da Bíblia têm a ver com uma oração. Daniel na cova dos leões, o que Daniel faz? Daniel era um homem de oração, ele orava 3 vezes ao dia na cova dos leões. Ele foi lá jogado agora pelos seus inimigos, e agora Daniel vai ser devorado. E agora, o que há de acontecer com Israel? Daniel ora ao Senhor, e quando ele ora, as bocas de todos os leões são tapadas. Os leões esquaimados agora, através da oração, se silenciam, fecham as suas bocas diante do Deus do universo, porque através da oração. Eliseu, quando ora sobre o sacrifício, sobre o altar correto, o que acontece? Fogo do céu. Elias ora também para que não haja chuva sobre a terra,
O que acontece? Não chove. Aí começa a orar de novo e Deus vê e vai mandar chuva. Eu vejo uma pequena nuvem para aumentar. É sinal da chuva, porque Elias era um homem de Davi era um homem de oração. Você lembra? Estava lá na sua casa, estavam os homens mais fortes. Certamente esse é o rei, vai ser o rei de Judá, vai ser o rei de Israel. Mas de repente Davi estava onde você acredita? Em oração, lidando como um pastor de Deus. E neste lugar Davi encontrava Deus fala: achei a Davi o meu servo, como eu óleo ungido. Por que Deus se agradou de Davi? Porque Davi era um homem da presença. Por que ele era um homem da presença? Porque ele era um homem de oração. O Senhor quer levantar uma geração de oração. O Senhor quer levantar uma geração de oração. Ore. Não pare de orar até você orar de fato. Participe dos turnos de oração, queridos. Participe. Sério. Você vai ver a sua vida ser transformada. A minha vida foi. Graças a Deus, Deus nos deu essa ideia. Porque a minha vida foi transformada, as minhas ações foram transformadas. Se você não quer, faz um teste, faz tipo uma degustação. Faz uma semana. Sério, faz uma semana firme, participando do estudo. Chega a semana que vem e fala para mim como é que está a sua vida. Sabe por que isso acontece? Porque a oração é a força mais poderosa de todo o universo. Quando nós oramos, nós somos transformados. Quando nós oramos, a imagem de Jesus é restaurada em nós. Quando nós oramos, a ideia do céu estabelecida na terra. Quando nós oramos, levantamos como eclésia de Deus, o governo pode falar: vamos fechar, vai fazer isso, vai fazer aquilo. A igreja se levanta, a igreja ora e não vai acontecer, porque o que vai acontecer é a vontade de Deus na terra. Então que o Senhor nos levante para nós sermos uma geração de oração, uma geração que não vai dar descanso, uma geração que não vai parar, até que Deus volte para a terra, até que Deus volte logo. Feche os seus olhos nesse exato momento, Senhor. Que o Senhor possa nos levantar como homens e mulheres de oração. Que nós não venhamos gastar a nossa vida nos nossos belos prazeres, vivendo a nossa própria vontade, mas nós venhamos compreender que o Senhor tem um desejo eterno e nós queremos viver a partir daquilo que o Senhor nos criou, a partir daquilo que o Senhor nos chamou. Então leva-nos de volta ao lugar de comunhão, leva-nos de volta ao lugar de oração, a fim de que nesse lugar nós possamos te encontrar, a fim de que nesse lugar nós tenhamos a revelação daquilo que o Senhor quer fazer na terra, e nós, em parceria com o seu Espírito, possamos nos tornar parte daquilo que o Senhor está fazendo na terra. Nos conduz a esse lugar de oração, Pai, nos fascina com a sua beleza, para que nesse lugar nós venhamos ter o nosso ser, a nossa existência transformada por aquilo que o Senhor é. Nós não queremos ser o mesmo, não queremos viver a mesma vida de sempre, uma vida rotineira, uma vida cômoda, mas nós queremos nos envolver com o seu reino, porque nós sabemos que a sua palavra diz em Mateus 11 que o reino dos céus é tomado por violência, e aqueles que usam delas se apoderam dele. Então nós queremos viver a partir do seu reino, nós queremos viver a partir da sua vontade, seja feita a sua vontade na terra como ela é no céu. Que nós possamos nesse lugar de oração ter um encontro real com um Pai que é nosso, e que esse Pai possa revelar as dimensões exatas da largura, da profundidade, da altura, do comprimento, daquilo que excede o amor de Yeshua. Flua sobre cada um dos meus irmãos, sobre cada um dos meus irmãos que viram essa live, sobre cada um dos que não compareceram nessa noite, o seu amor. E aguça, incendeia os corações, fascina os olhos, cativa os corações, para que eles possam virar homens e mulheres de oração. Que o Senhor possa nos levantar como incessantes, uma geração dia e noite que não vai parar, não vai dar descanso, até que a presença do Senhor volte para a terra. Esse é o nosso clamor, essa é a nossa oração, Jesus. Nós te agradecemos, te louvamos por esta noite. Os irmãos que estiveram conosco através da live neste lugar. Obrigado pela sua presença, obrigado pelo seu mover. Nós te agradecemos. Em paz, na graça, no amor de Jesus. Estamos juntos.
misturado. Semana que vem, nesse mesmo horário, nesse mesmo canal, vamos estar juntos num tempo precioso, seguindo nossa série No Brainer.